Muitas pessoas conhecem a história do cego de Jericó que foi curado por Jesus. Porém, existe um detalhe importantíssimo que passa despercebido. Bartimeu não era o nome do cego, mas sim um título que indicava a sua filiação. No vídeo de hoje, vamos examinar com profundidade esta passagem. Analisaremos quantos evangelhos relatam essa história, o significado do nome Bartimeu no original grego e aramaico e por que Marcos decidiu enfatizar o nome de seu pai. O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Desde já gostaria de pedir que, se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, faça aí os seus comentários, suas perguntas, que nós estaremos tirando suas dúvidas. Se for uma dúvida mais complicada de entendimento, então nós gravaremos um vídeo falando e esclarecendo a respeito de suas dúvidas. Mas se for uma dúvida mais esclarecedora, então nós falaremos nos comentários. A cura do cego de Jericó é mencionada em 3 evangelhos, mas com diferenças importantes. Mateus, no capítulo 20, versículo 29 ao 34, relata que 2 cegos foram curados por Jesus. Já Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 ao 52, menciona que apenas um cego, chamando-o de Bartimeu, filho de Timeu. E Lucas, no capítulo 35, versículo 43, também menciona apenas um cego, mas não dá seu nome. Essas diferenças indicam que Mateus destaca que havia mais de um cego, enquanto Marcos e Lucas focam apenas em 2 cegos. Então vamos pegar aqui o texto base em Marcos capítulo 10, versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer-lhe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse relato nos dá detalhes importantes sobre a cura do cego e a forma com que ele chamou a Jesus com fé. O termo Bartimeu não era um nome próprio, mas um título que indicava a sua filiação. Bar, em aramaico, significa filho de. Timeu tem origem grega e pode significar honrado ou nobre. Portanto, Bartimeu era o nome traduzido para filho de Timeu. Você vai ver que Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, ele, ao mesmo tempo que chama Bartimeu, ele dá a tradução dizendo filho de Timeu. Então, essa prática era comum entre os judeus, que frequentemente se identificavam como pessoas pelo nome do pai. Outros exemplos na Bíblia que nós podemos encontrar é o de Simão Barjonas, em Mateus capítulo 16, versículo 17. Você vai ver Jesus chamando Simão de Simão Barjonas, ou chamando Pedro de Simão Barjonas. Nós também temos outro exemplo bíblico em Barnabé, em Atos, no capítulo 4, versículo 33, originalmente chamado de José. Seu nome significa filho da consolação. Também em Mateus capítulo 10, versículo 3, nós temos Bartolomeu, significa filho de Tomai. Isto mostra que Bartimeu não era o nome do cego, mas apenas uma referência à sua descendência. Mas a pergunta é: quem foi Timeu, o pai de Bartimeu? Será que esse homem foi muito importante a ponto de Marcos mencionar o seu nome, dando tanta ênfase ao seu nome, não o nome do cego que estava ali a clamar e a pedir a sua cura? Então, a Bíblia ela não dá muitas informações sobre Timeu, o pai de Bartimeu. Porém, algumas hipóteses podem ser levantadas. A primeira é que Timeu era um homem conhecido. É bem verdade que, se Marcos menciona o seu nome, pode estar deixando que Timeu, ou pode estar expressando que Timeu era uma pessoa muito importante ou digna de nota na sociedade da época, a ponto dele dizer que aquele cego que estava ali à beira do caminho era filho de Timeu. Então, pelo fato dele mencionar que o cego era filho de Timeu, ele poderia ser, Timeu, uma pessoa muito importante. Se fosse alguém desconhecido, Marcos dificilmente teria considerado seu nome, não é verdade? Então, Timeu, o segundo tópico é que Timeu pode ter sido um homem de alta posição, mas cujo filho acabou mendigando. O fato de Bartimeu ser cego
e está mendigando, pode indicar que ele caiu em desastres, talvez por uma condição adquirida ao longo de sua vida. O Evangelho de Marcos é o único que menciona Bartimeu pelo nome, enquanto Mateus e Lucas, como já falamos lá atrás, falam apenas de um cego ou de 2 cegos. Isso levanta uma questão muito importante para analisarmos: o porquê que Marcos destaca o nome do pai e não o nome do verdadeiro cego. Primeiro, poderia ser a relevância de Bartimeu para a igreja primitiva, não é verdade? Ou do filho de Timeu. Uma expressão possível aqui: Bartimeu foi conhecido entre os primeiros cristãos. Marcos escreveu seu evangelho por volta de 60 a 70 depois de Cristo, um período em que muitos dos que testemunharam os eventos de Jesus ainda estavam vivos. O fato de Marcos mencionar Bartimeu, filho de Timeu, pode indicar que este nome se tornou um seguidor ativo de Cristo e era conhecido na comunidade cristã. Isso é semelhante ao que acontece com Simão de Cirene, em Marcos capítulo 15, versículo 21, cujo nome é citado junto aos seus filhos, possivelmente porque eram cristãos conhecidos. O segundo tópico é que o significado simbólico do nome, né? Ou seja, poderia Marcos estar dando ênfase ao significado simbólico do seu nome, porque o nome Bartimeu pode ter sido destacado por Marcos devido ao seu significado simbólico. Como assim? Como vimos antes, né? Timeu pode significar honrado ou impuro. Isso criaria um contraste interessante. Um homem chamado de filho do honrado, vivendo em situação de vulnerabilidade como um mendigo cego. Isso pode representar a condição espiritual de Israel antes da vinda de Cristo, um povo chamado para uma honra de Deus, mas espiritualmente cego. Terceiro, a ênfase na identidade transformada. Ao invés de destacar o nome do cego, Marcos enfatiza sua origem de transformação, dando o total destaque a Cristo e não ao homem que recebera a sua cura. Então, antes do encontro com Jesus, Bartimeu era apenas o filho de Timeu, um cego, mendigo, que ninguém conhecia. Aliás, só conhecia os moradores de Jericó porque ele ficava mendigando à porta da cidade e era conhecido certamente pelo fato do seu pai, que poderia ter sido uma pessoa muito importante. Então, após ser curado, ele se torna um seguidor de Jesus Cristo, deixando a sua identidade anterior para trás. Isso reforça a ideia de que, em Cristo, nossa verdadeira identidade não está no passado ou em nossas limitações, mas na fé que nos salva. Para concluirmos o vídeo de hoje, a história de Bartimeu vai muito mais além de uma simples cura. Marcos o identifica como filho de Timeu, mas não menciona seu nome real, possivelmente porque, número 1, ele era conhecido entre os primeiros cristãos. Número 2, seu nome carregava um simbolismo importante sobre a cegueira espiritual de Israel. E número 3, a transformação em Cristo importa mais do que o passado ou o nome. Eu estou vendo. Eu vejo!